Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre religião, sobre fé e também tratamos de alguns assuntos que têm que ver com os nossos dias, não é? Hoje nós vamos falar sobre algumas ideias meio estranhas e até difíceis de serem compreendidas, não é? Fica com a gente até o final desse vídeo, a gente vai falar sobre progressismo. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, aqui no nosso canal eu já falei bastante sobre essa temática do progressismo, de pessoas que querem defender essas ideologias, né, que têm surgido, inclusive têm invadido as igrejas. E eu tenho me questionado bastante nos últimos dias, principalmente, quando eu vejo algumas posições ideológicas que elas parecem ser irracionais. Você já sabe que estas ideologias, elas sempre tentam colocar dicotomias e colocar uns contra os outros. Por exemplo, o branco contra o negro, o pobre contra o rico, o homem contra a mulher, né, o hétero contra o homossexual. Então, sempre essas ideologias tentam colocar, criando grupos e colocando uns contra os outros. É verdade que existe racismo, ninguém nega isso. É verdade que existem homens que agridem mulheres. Mas qual que é o problema? É você colocar, por exemplo, um grupo contra o outro. Então, por exemplo, uma coisa que se ouve muito hoje em dia, as pessoas falarem assim, a masculinidade tóxica, a masculinidade é tóxica. E, peraí. Masculinidade é tóxica? É porque o homem agride a mulher. Não. Isso não é masculinidade. Você é louco? Desde quando um homem mesmo, macho, de verdade, bem masculino, vai agredir uma mulher? Masculinidade não é tóxica. Homem que bate em mulher é bandido. Homem que agride uma mulher não é homem. Então não tem nada a ver com masculinidade, porque uma masculinidade verdadeira vai defender a mulher, proteger a mulher, nunca bater na mulher. Então, você já ouviu muito provavelmente pessoas falando isso, a masculinidade tóxica. Agora, o que tem me chamado a atenção realmente nos últimos dias, e eu falei sobre essa questão da irracionalidade, é algumas proposições que não fazem o menor sentido. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, em Nova York, na Califórnia, em outros estados, nesta guerra entre Israel e Hamas, você viu várias pessoas, foi visto aqui, você pode assistir em vídeos, inclusive. Em Londres eu vi também uma passeata lá, manifestações de grupos ideologicamente unidos para serem a favor do Hamas. Aí a coisa perde o sentido quando você olha para aquele grupo que está defendendo o Hamas, esperando ver, sei lá, um monte de pessoas, né, que são islâmicas, enfim, ou que são parentes de quem mora na região, árabes, qualquer coisa assim, nesse sentido, não é? Que tem, assim, um parentesco ou alguma ideologia que se assemelhe. Quando você olha para o grupo, você vê um monte, por exemplo, de pessoas LGBT. Pró-Hamas. Mas se você for lá, você é torturado e morto. É mais ou menos assim, a vaca fazendo propaganda da McDonald's, sabe? Somos a favor do McDonald's, somos a favor do hambúrguer. Sabe que não faz o menor sentido? Então, são coisas completamente irracionais. E aí eu não sei como que uma pessoa que defende a pauta LGBT, que é LGBT, e essa mesma pessoa defende o Hamas. Não faz sentido. É fácil você defender o Hamas daqui. Pegue uma passagem, faça uma viagem, vá até lá e diga que você é a favor deles, mas que você é LGBT. Vá lá. Nunca mais você vai defender. Simplesmente porque você não volta. Quer ver uma outra coisa que para mim tem sido assim absurda. Recentemente no Brasil, o Ministério da Saúde publicou lá, né, ao invés de usar o termo mãe, como você pode ver na matéria, pessoa que pariu. Pessoa que pariu. Queridos,
nunca na história da humanidade, nunca na história da humanidade, houve tantas pessoas dizendo defender a causa da mulher. As mulheres, aí você tem o feminismo, surge com que proposta? Defender o direito das mulheres. As mulheres têm sido oprimidas, as mulheres não têm os salários dignos, as mulheres... Ok, aí você pergunta, e o que é mulher? Calma aí. Não tem uma definição para mulher. Como? Não tem uma definição para mulher. Porque uma pessoa que nasce com sexo biológico masculino, mais tarde, chega e diz, eu sou mulher. Aí ele entra no ringue, no UFC, bate tanto numa mulher biologicamente, nasceu com sexo feminino, mas o camarada que nasceu com sexo masculino disse que agora ele é mulher, ele pode entrar no ringue e aí de mulher para mulher, segundo a ideologia, e ele massacrou essa mulher. Ou, quem sabe, o rapaz que estava lá na posição 400 e tanto do ranking mundial da natação, e de repente ele diz, sabe de uma? Sou mulher. Pronto, agora ele vai competir com as mulheres. E ele chega em primeiro lugar. Uau! Mas ele nasceu como homem, corpo de homem. E aí, essa mesma turma que diz que está ali para defender o direito das mulheres, defender a causa das mulheres, não define o que é uma mulher. E quando você pede para definir, qualquer pessoa, eu com barba aqui, ó, se eu chegar amanhã e disser assim, eu sou mulher, acabou. Tenho todos os meus direitos de mulher. Então, é uma coisa, nós estamos vivendo uma época de tanta confusão, porque veja, analise bem essa situação comigo. Uma pessoa que nasce com sexo feminino, mais tarde se diz homem, se enxerga como homem, a sua autopercepção é masculina, e essa pessoa engravida. Eu não posso dizer que ela é mãe. Não pode? Não. Então, ao invés de usarmos o termo mãe a partir de hoje, vai usar o termo pessoa que pariu. Por quê? Por causa de uma minoria que grita. Queridos, nós temos uma ampla, gigantesca maioria de pessoas que concordam em se chamar e usar o termo mãe. Agora, por causa de uma minoria que representa o quê? 0, o quê da população brasileira. E essas pessoas vão ditar como que eu vou me referir agora à mulher que tem um filho? Não pode. Você vai no Google e coloca assim, homens menstruam? Você pode dizer assim, ô pastor, você está de brincadeira, né? Vai lá e digita e você vai ver, porque eu fiz isso e vi lá, homens menstruam. Eu digo, como assim? Homens menstruam. Não é porque mulheres que nasceram com sexo biológico feminino agora se veem como homens e elas então menstruam. Eu não tenho absolutamente nada contra a sua opção sexual, a sua autopercepção, porque é disso que se trata. Como você se vê? Como é que você se vê? Ah, eu nasci como homem, mas eu me vejo como mulher. Beleza, mas não queira impor a nós a sua autopercepção. Por que eu digo isso? Gente, para mim pouco importa se você se autopercebe como cachorro, como gato, porque já existem pessoas que se identificam como animais. Se você vai se identificar como um poste, se você vai se identificar como uma baleia, se você se identifica como árvore, se você nasceu como homem e se identifica como mulher, ou se você é não binário, você não se identifica como nada, tem isso também. E eu estava vendo agora, tem um camarada que diz que não é desse planeta. Pouco importa a sua autopercepção. Se você se percebe assim, beleza, parabéns para você. Só que o mundo não gira em torno de você. Então nós não podemos ceder a essas intransigências a ponto de mudarmos, por exemplo, coisas que são consagradas. Eu deixar de usar o termo mãe, pai, porque uma mulher que se autopercebe homem, ela nasceu com sexo biológico feminino, mas ela se enxerga como homem. Então, por causa dessa moça que representa o quê na população? A porcentagem 0,0 alguma coisa. Esta pessoa, por causa dela, então todas as mulheres heterossexuais, que são a ampla maioria no Brasil, e que se casaram e que tiveram filhos, agora não vou poder chegar e dizer assim, você é mãe, não. Você é a mulher, uma pessoa que pariu. Pessoa que pariu? Sério? Então, como eu disse a princípio, as coisas elas estão tão confusas,
Essas ideologias elas têm ganhado força, mas não é pela quantidade de pessoas que as promove, e sim pela quantidade de grito que essas pessoas dão, a intensidade do grito, somente isso. Aliadas a uma mídia que é corrompida e cujos valores não representam a população do Brasil, mas por conta desta minoria apoiada pela mídia, então parece que eles estão assim, que eles são maioria. Parece que você vai sair na rua e encontrar um monte de pessoa que pariu e que não são mulheres, né? Então, ainda não sei, também nem pesquisei no Google se você colocar homem pode parir, homem que menstrua já vi, mas se pode parir eu não sei. Mas talvez esse seja o próximo passo, né? Primeiro você diz que é a pessoa que pariu, o próximo passo é dizer que o homem pare também. Bom, eu quero repetir, eu não sou contra a opção sexual de ninguém. Cada pessoa é livre para escolher, olha, eu quero me identificar como bicho, eu me identifico como poste, como árvore, seja lá o que você quiser ser. É a sua autopercepção. Mas a sua autopercepção não pode determinar a percepção geral de uma nação. Não pode ser a percepção geral de um povo. E você não pode quebrar valores que estão estabelecidos por séculos simplesmente pelo seu gosto pessoal. Ah, mas tem pessoas que não têm mãe. Verdade, tem pessoas que não têm pai. Nem por isso a gente deixa de comemorar o Dia das Mães, que talvez daqui uns dias não vai nem poder mais comemorar, não sei. Se agora não pode mais falar o termo mãe, é pessoa que pariu. Então, gente, vamos comemorar aqui o dia da pessoa que pariu. Mas a pessoa que pariu era homem ou era mulher? Ah, se era mulher, então comemora no dia da pessoa que pariu mulher, pessoa que pariu homem. Gente, eu não sei onde a gente vai parar com essas ideias, sabe? Eu só queria que vocês refletissem um pouquinho comigo, que vocês percebessem o que essas ideologias, esses vieses progressistas, o que eles trazem de malefício. Eu vou gravar um vídeo aqui no meu canal com uma outra pessoa que tem um estudo bem profundo sobre estes temas, sabe? E eu tenho visto realmente que isso tem sido um problema em nossa nação. Então eu queria que você refletisse comigo e que você se posicionasse contra. Olha, não sou contra a masculinidade, porque masculinidade é ótima, principalmente em excesso. E o que é ser masculino em excesso? É um homem que protege, um homem que guarda a sua família, um homem que protege os seus filhos. Eu estava vendo uma reportagem, e você provavelmente já deve ter visto, foi aqui nos Estados Unidos, eu acho, ou foi na Inglaterra, uma mulher entrevistando um pedófilo. Um camarada que foi preso, pedofilia e tal, e ela perguntando como que você fazia, quais eram as características para você chegar, por exemplo, numa criança. E uma das coisas que ele me falou que me chamou muita atenção, ele disse, eu não me preocupava tanto qual o perfil da criança, mas o perfil dos pais. Se eram pais perigosos, no sentido de ser um homem de verdade, sabe? Masculinidade, que não é tóxica, mas homem mesmo, com H maiúsculo, eu não me aproximava. Então, homens, sejam homens, másculos. Homens, porque masculinidade não é tóxica. Homem que bate mulher não é homem, ele é um covarde, ele é um bandido. Entende? Agora, o que eu vejo hoje é que o homem não exerce o seu papel de homem, nós temos homens cada vez mais frouxos, homens cada vez mais afeminados, assumindo uma função secundária dentro de um lar onde a mulher é quem comanda, é quem faz tudo e etc., e aí nós temos valores invertidos, famílias desestruturadas e cada vez mais esse apelo a de que o homem deixe de ser homem praticamente. Que ele deixe de usar a sua masculinidade, porque isso é tóxico. Entende? Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. E refletissem também nessas dicotomias que estão criando, né? Homem contra mulher, branco contra rico contra pobre, branco contra negro. E a gente entender. E olha, eu digo uma coisa. O que vai barrar, o que tem barrado estas ideologias, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe o que tem barrado essas ideologias? A igreja cristã. E é por isso que essas ideologias, as pessoas que defendem essas ideologias odeiam tanto a igreja cristã. Sabe por quê? Porque quando você vai na igreja cristã, e aqui eu não estou falando de denominações, eu estou falando de cristianismo, um cristianismo autêntico, verdadeiro, não influenciado por essas ideologias, sabe? Nada de Paulo Freire, uma coisa mesmo pura, do evangelho aqui, da palavra. Quando você chega para um cristianismo puro e simples, você percebe que
ali na congregação todos se consideram filhos de Deus, e se somos todos filhos de Deus, aí entra a máxima paulina. O apóstolo Paulo diz, em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, sabe? Então aí o cristão verdadeiro e autêntico, ele entende, não há homem nem mulher, no sentido de que esse é melhor do que o de cá, não há branco nem preto, não há escravo nem livre. Em Cristo somos todos iguais. Mas essas ideologias, elas precisam criar dicotomias para sobreviver. A mulher, ela tem que ser sempre a oprimida. E o homem sempre tem que ser o opressor. Então a gente tem que falar contra a masculinidade, porque a masculinidade é tóxica. E eu coloco mulheres contra homens. Uau! Eu tenho que criar a dicotomia entre o rico e o pobre. Porque todo rico é explorador, todo rico é explorador. Há quantas pessoas que são ricas, que dão tantas oportunidades, que fazem caridade, têm beneficências, etc. Não, tem que botar o pobre contra o rico. Eu tenho que colocar a mulher contra o homem. Sabe, tem pessoas que são LGBTs, são homossexuais, que convivem de boa, tranquilamente com pessoas que não são. Respeitam e são respeitadas. Não, mas o LGBTismo, que é diferente da pessoa que se enxerga como homossexual, é bem diferente do militante. O LGBTismo, a militância, ela vai colocar o homossexual contra o hétero. Como se coisas que não se combinam, não dá para harmonizar. Existe racismo? Existe. Existem preconceitos? Existem. Mas não é criando dicotomias e colocando um para brigar com o outro. E aí, o que a gente vai perceber é que na cristandade, na fé, todas as discrepâncias, as diferenças, elas desaparecem, porque em Cristo somos todos iguais e filhos de Deus. Então, aí, essas ideologias odeiam o cristianismo. Elas precisam odiar o cristianismo. Porque o cristianismo, ele nivela todo mundo. Somos todos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Uau! E se somos todos pecadores e não há mais grego, nem judeu, nem pobre, nem rico, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem, somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai, então essas ideologias ficam malucas. Não, tem que tirar isso daí. Então, e tem que falar contra a igreja, nós temos que nos infiltrar. Por quê? Porque se a gente destrói a igreja, a gente destrói a última barreira. Queridos, não há barreiras tão seguras e firmes como a igreja cristã para barrar essas ideologias. Não existe. O sistema capitalista não barra essas ideologias. Qualquer outro sistema não barra. A única coisa neste planeta que faz frente a estas ideologias nefastas é o cristianismo. Um cristianismo autêntico, puro e verdadeiro. Então, é necessário criticar, erradicar o cristianismo. Daí o ódio dessas pessoas com o cristianismo. Entende? Reflita comigo sobre isso e não ceda a essas ideologias. Seja um cristão autêntico, seja um homem de verdade, ame o próximo, abrace aquele que necessita, viva o cristianismo autêntico, mas lembre-se, viva pela palavra de Deus. Você não vai precisar de nenhuma ideologia, porque na palavra de Deus nós encontramos tudo aquilo de que precisamos para as nossas relações interpessoais. Deus abençoe você, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.